Oi, turma, do livro Alânia, Áurea Gonçalves, do capítulo 6, Novas Experiências. Após passarem algumas horas repousando em área específica da cidade, que possui diversos tipos de instalações e praças destinadas ao descanso, Janel e Otton se dirigiram ao setor de transporte. Por ser um recém-chegado, o jovem ainda não tinha uma residência fixa e utilizava os dormitórios coletivos disponíveis para todos. Posteriormente, poderia agendar um atendimento no setor de habitação e definir um local apropriado para residir, podendo optar também por morar com alguns parentes de sua última encarnação, que por lá viviam há muitas décadas. Existiam bairros residenciais em Alânia com muitas casas térreas com varanda e área verde aos fundos. As casas eram praticamente iguais arquitetonicamente falando e se diferenciavam de acordo com o estilo de decoração e gostos de cada morador. Todas proporcionavam excelentes condições de moradia e conforto, embora as pessoas passassem pouco tempo em seu interior. Tamanha a quantidade de afazeres e atrativos culturais e de lazer, além da jornada de trabalho ordinária. As residências se fixavam às bordas da cidade, que eram totalmente cercadas por um muro bastante alto, energizado para defesa magnética contra eventuais tentativas de invasão. Isso foi necessário porque a colônia estava localizada em região de mundo espiritual que também abrigava seres ainda agressivos que poderiam atrapalhar as diversas atividades da comunidade. Alânia fora projetada com um formato geométrico de um triângulo. Em cada uma das 3 pontas foi erguida uma torre com um local para sentinelas e um potente emissor eletromagnético conectado às outras 2. Todos os habitantes precisavam contribuir de alguma forma com a comunidade e se engajar em algum tipo de atividade. Raríssimos eram os casos de indivíduos que optavam pela ociosidade, os quais passavam a ser acompanhados por profissionais das áreas de psicologia e serviço social, com o objetivo de auxiliá-los a identificarem e aproveitarem suas potencialidades, colocando-as a serviço do próximo e da coletividade. Esse acompanhamento era direcionado para compreender o que levava a pessoa a preterir o trabalho, que no plano espiritual é enfaticamente compreendido como uma das mais potentes alavancas de progresso e evolução do espírito. Ao chegar ao pavilhão de transportes, Otton ficou observando a movimentação de inúmeras equipes de trabalhadores que seguiam ou voltavam de zonas de sofrimento ou da crosta do planeta. Ficou admirado com os veículos utilizados para o transporte coletivo, um deles com cerca de 12 metros de comprimento, de cor azul e extremamente silencioso. Estacionou em área próxima, parecendo flutuar, e alguns centímetros do solo. O jovem, tendo tempo de dirigir algumas perguntas ao condutor, um simpático senhor chamado Denai. Esse veículo nos levará à cidade de Varsóvia? Sim, já iremos partir, mas poderíamos ir com a nossa própria capacidade de locomoção, que aqui neste plano é muito mais desenvolvida. Poderíamos volitar ou utilizar a técnica de teletransporte pela força do pensamento? De fato, mas espíritos em nosso patamar ainda precisam poupar energia quando partem em tarefas específicas na Terra. Portanto, muitas vezes ainda não dispensamos a utilização desses veículos de transporte, explicou Denai. E quanto ao teletransporte, posso lhe garantir que o processo requer poder mental e precisão para ser utilizado em missões de auxílio. Ouvi dizer que alguns veículos são avistados por encarnados com algum grau de vidência. Isso acontece, geralmente somos confundidos com naves extraterrestres, embora eu tenha certeza de que elas também nos visitam. Otton ficou pensando nessa fala e, alheio ao ambiente, assustou-se quando Denai tocou o alarme que indicava a preparação para o embarque. Nessa hora, Janel chegou ao seu encontro. Então vamos? Tenho um pressentimento de que hoje o dia será especial. Eles escolheram 2 assentos nos fundos daquela espécie de aeronave e, quando perceberam, já estavam em pleno movimento, que era suave e silencioso,
partiam assim em direção à superfície do querido planeta Terra, palco de tantas experiências e escola abençoada de todos nós. Contemplando o orbe, era difícil não se deixar levar por momentos de reflexão. No entanto, ao se aproximarem do continente europeu, uma densa neblina passou a encobrir a visão externa. Denai, por meio de um sistema de som, explicou: não se preocupem, a ausência de visibilidade é causada pelo contato com os fluidos pesados provenientes da humanidade terrestre, principalmente nesses tempos de guerra. Dispomos de instrumentos de navegação precisos e chegaremos ao destino em poucos minutos. Otton ficou curioso e perguntou para Janel: que tipo de atividade humana geraria essa carga imensa de energias pesadas próximas ao planeta? Essa situação ocorre por conta dos pensamentos, emoções e sentimentos desequilibrados da humanidade em evolução na crosta terrestre e adjacências. A mente é uma usina em constante emissão de forças. Infelizmente, podemos constatar a natureza da maior parte dessas emanações. O homem comum ainda se identifica plenamente com os instintos animais e posturas decorrentes como orgulho, ciúme, ambição, inveja, egoísmo. Lentamente construiremos as condições íntimas para nos libertarmos das contingências nos reinos inferiores e assim passarmos a valorizar os prazeres e realizações espirituais. Entendo. E parece que nesses tempos de guerra a situação está pior. O conflito poderia ter sido evitado? Com certeza. O líder nada poderia fazer sozinho. Foi preciso a adesão em massa de milhões de pessoas que também foram incentivadas por falanges de espíritos ignorantes numa verdadeira obsessão coletiva. No entanto, a providência divina é perfeita e consegue fazer com que essa situação absurda sirva de aprendizado para os que sofrem suas consequências. Essa última observação não havia sido compreendida por Otton de maneira completa, mas como já tinham que desembarcar, apenas perguntou: como você conseguiu aprender tantas coisas em tão pouco tempo neste plano? Otton, na verdade, eu já frequentava muitas instituições de ensino e aprendizado durante minha última encarnação, quando era conduzida ao plano espiritual por meus amigos benfeitores durante o sono. Mas garanto a você que ainda nem começamos a trilhar os caminhos da verdadeira sabedoria. Mas você frequentava esses cursos todas as noites? Não. A condição de encarnado impõe ao espírito severas contingências e, em muitas ocasiões, eu não estava equilibrado o suficiente para esse tipo de atividade, ou era atraída por sintonia para trabalhos de outras natureza. Nesse momento, as portas do veículo se abriram e Otton e Janel desembarcaram, em pacata área verde nos arredores da capital polonesa. Otton podia ver alguns espíritos sendo atendidos por equipes de enfermagem, a maioria vítimas da guerra em curso. Pôde perceber os trabalhadores manipulando energias da natureza em favor dos pacientes, enquanto outros repousavam em macas que pairavam a alguns centímetros do solo. Logo serão transferidos para atendimento, antecipou-se Janel. Você pode ler meus pensamentos? Na verdade, apenas consegui captar telepaticamente a pergunta que já ressoava em suas reflexões. Nada muito invasivo, e abrindo um sorriso concluiu: com treino, concentração e exercícios específicos, você também poderá desenvolver esse tipo de faculdade. Agora vamos nos concentrar na tarefa que nos trouxe até aqui. Em seguida, Janel passou a utilizar o pequeno aparelho que forneceu a localização atualizada de Anthony e um panorama geral de suas condições psíquicas naquele instante. Otton ficou assombrado com o recurso tecnológico à disposição, mas já estava se acostumando com essa sensação de deslumbramento diante das novas situações que presenciava na vida espiritual. Otton, vamos seguir volitando para a região próxima à minha antiga residência. Você está bem? Estou sim, apenas um pouco ansioso com tantas experiências novas. Em poucos minutos, os dois se aproximaram de um antigo casarão tomado pelas forças do exército alemão. Não eram percebidos pelos espíritos presentes, já que vibravam em frequência muito diferentes. Sondaram o ambiente e constataram que a residência estava sendo utilizada pelos soldados em seus momentos de folga e recreação. Ali costumavam beber, fumar
e até mesmo estuprar mulheres indefesas da região, de modo que atraíram a companhia espiritual de seres que cultivavam vícios e compulsões semelhantes. O cenário era realmente assustador para o observador do plano espiritual. Viam-se energias pesadas impregnadas em todo o ambiente, pairando no ar, envolvendo todos os presentes. Espíritos doentes, totalmente desesperados por sensações intensas de prazeres materiais, se acotovelavam diante de cada oportunidade de vampirizar os encarnados que ali estavam. Em todos os cômodos da antiga casa eram claros os sinais de degradação e decadência moral. Otton ficou especialmente chocado com o olhar da profunda desesperança e ao mesmo tempo de avidez dos desencarnados presentes. Chocou-se também ao perceber a intensidade da interação desses espíritos durante os atos sexuais praticados sem a proteção do amor e do respeito, o que gerariam energias repulsivas à ação obsessiva. As entidades presentes pareciam participar ativamente desses atos, sugando energia dos participantes e sentindo, mesmo que de maneira fugaz e menos intensa, as sensações materiais. Então vamos lá. Janel e Otto partem para a Polônia, para Varsóvia, aonde Janel morou, para tentar encontrar o Anthony e socorrer ele, que tinha, em alguns momentos, aquela lucidez de que o que ele fazia era errado. Ele era uma boa pessoa, só que o vício do cigarro acabou prendendo ele na face da terra. Mesmo sendo espírito, ele ficou perambulando por aqui, porque ele tinha necessidade do cigarro. É o que acontece com muitos espíritos. Eles desencarnam e acabam ficando aqui na matéria porque sentem a necessidade do vício. E lá no plano espiritual, como eles não encontram esse vício somente aqui, então eles acabam não tendo esse amparo para retornar ao mundo espiritual. Eles acabam ficando presos a esse vício, procurando pessoas que cultuam o mesmo vício que eles, para que eles possam sanar esse desejo, né? Onde você pensa que você vai? Aqui, gente, querendo aprontar. Ó, quando ele faz isso e olha para lá, é porque ele quer andar pela casa, e ele não vai. Vai deitar lá. Lá no teu cantinho. Deixa eu terminar de fazer meu vídeo aqui. Vai. Pronto. Agora ele foi. Então, assim, a questão dos espíritos, quando eles têm qualquer tipo de vício, é muito complicado. Ele pode ser bom, ele pode ter um bom coração, portanto, é como se fosse um viciado encarnado. Pode ser a melhor pessoa do mundo, mas naquele momento que ele quer sanar o desejo dele por aquele vício que ele cultua, ele não enxerga mãe, pai, ele não enxerga família, ele não vende tudo dentro de casa para poder conseguir a droga. Então, por mais que a pessoa tenha um bom coração, o vício é terrível. Então, a espiritualidade, através dessa obra, eu creio que ela mexe muito com a gente nesse sentido. Nós que temos filhos, no meu caso que fui professora, quem é professor e assiste o vídeo, as pessoas que são responsáveis por educar alguém, a responsabilidade, gente, é grande demais, é gigante. A pessoa vai chegar a um dado momento que ela vai escolher o que é certo e o que é errado. Aí cai na conta dela. Mas muitos pais são omissos. Muitos pais, eu escutei amigas minhas falando assim, eu prefiro que meu filho fique usando narguilha dentro de casa, que pelo menos eu sei aonde ele tá, com quem ele tá. E é uma coisa que com o passar do tempo ele vai largar. É modinha, né? Então os pais não levam muito a sério essa questão da drogadição. Ontem eu escutei uma pessoa falar para mim assim, se meu filho beber, ele quiser beber, eu sento com ele na mesa e tomo porre junto. E quando terminar o porre, eu falo para ele assim, tá vendo? E aí, foi gostoso? Tá bom? É isso que você quer? Eu já não teria essa conduta, né? Eu sou um pouco mais sargentão. Eu sei que meu filho anda bebendo e isso tá me corroendo por dentro, porque eu nunca ensinei a beber. Então, por mais que fale, mas é só uma cervejinha, ou então é só uma tequila, é só uma modinha com os coleguinhas, vai lá numa roda, bebe um pouquinho, vai para casa. Mas eu sei que ele é fraco para isso. Ele fica alterado, ele fica bobado. E para que isso? Então, eu já sou mais rígida, eu quero ir não na ignorância de bater, mas aquela ignorância, eu sou ignorante. Então eu falo, você tá fazendo isso por quê?
Aonde que você aprendeu isso aí? Quem foi que te ensinou isso? Eu não te coloquei nesse caminho. Por que você está escolhendo um caminho errado? Então, eu sou ignorante. Eu sei que eu sou. Eu não aceito que a pessoa faça o que é errado, ainda mais consciente. Então, eu fico brava com isso. Eu fico irada. Não deveria ser. Eu sei. Alguém vai bater nas minhas costas e falar, Patrícia, né? Cada um é responsável pelo que escolhe, ainda mais quando é adulto. Teu filho hoje está com 26 anos. Outro dia eu peguei um aluno, falei para ele, você tá fumando narguilé por quê? Aonde é que você aprendeu essa porcaria, colocar na boca essa porcaria? Você ficou comigo 4, 5 anos. Aonde é que eu te ensinei isso? Você não teve o pai e a mãe, mas você teve professora. Eu te ensinei. Eu coloquei você no caminho certo. Por que você está saindo no caminho certo? Então eu não tenho paciência para essas coisas. E talvez Deus me coloque diante de algumas situações assim meio frustrante, de ver pessoas que eu coloquei no caminho certo, sair do caminho, talvez para eu ser um pouco mais resignada, menos intolerante. Eu não sei o que Deus quer com isso, mas eu sofro quando eu vejo alguém escolhendo o caminho errado. Porque não é, antigamente na minha época, nós não tínhamos internet, televisão, nós não tínhamos o boca a boca, o WhatsApp, a gente não tinha isso. Então a gente dependia muito do pai e a mãe sentar e conversar, e os antigos não eram de sentar e conversar. Eles olhavam pra gente e a gente já sabia que tinha feito coisa errada, porque tudo era porrada, tudo a gente apanhava. Caía perfume dentro de casa, adolescente não tem noção de espaço. Às vezes eu passava pela penteadeira da minha mãe, eu batia minha mão na penteadeira, caía um perfume, era surra, era coisa sem querer. Mas a gente apanhava. Mas e aí, valeu a pena? Você ficou traumatizada? Como é que foi? Eu não fiquei traumatizada, também não valeu a pena. Lógico que não, ninguém gosta de apanhar. Mas era uma geração que não tinha contato com pai e mãe. Era muito pouco contato, era muito pouca amizade. E hoje a gente tem tanta amizade com o filho, a gente deixa o filho, né, sentar na mesa, falar, às vezes vai até longe demais, que deixa brincar, deixa passar dos limites na brincadeira. Eu lembro que a primeira vez que eu chamei minha mãe de véia, era um ato natural, era algo que saiu assim, eu tinha 12 anos. Eu, véia, mas não foi pra menosprezar ela. Nossa, a minha mãe não me bateu fisicamente, mas as palavras dela ficaram na minha mente assim, ela, velha no caramba, eu sou sua mãe, você me chama por mãe. Eu nunca te exigi que falasse mamãe, mas mãe eu vou exigir. Nunca exigi que você me pedisse bênção, mas toda vez que você entrar e sair dessa casa, você vai me dar um beijo no rosto. Você vai me falar bom dia, boa noite, como eu te ensinei. Então, aquela coisa rígida que fazia com que a gente não tivesse espaço para brincar, para tentar chegar perto do pai e da mãe e falar alguma coisa, alguma dúvida. Mas hoje, gente, é tudo aberto. Você liga o celular, as informações estão lá. Você liga o computador, a informação está lá. Você liga a televisão, a informação está lá. Por mais que informações venham distorcidas, elas estão ali, vai de você. Né? Se você vai aceitar o que está lá ou não, você vai comparar. A minha doença, eu chego lá e converso com o médico, ele fala uma coisa, eu ligo a Google e pergunto para a Google o que está acontecendo comigo, ela fala outra coisa. Então, assim, você tem informação. Por que a pessoa quer narguilé, quer álcool, quer cigarro? Para ficar depois numa situação deplorável como essa que o Anthony vive. Depois você desencarna, você está dependente fisicamente daquilo, o seu perispírito fica na vontade de algo que no plano espiritual não vai sanar. Aí você não consegue ir para o plano espiritual, você não consegue ter paz, você fica aqui. E aqui você não fica sozinho, você fica procurando quem fuma, você fica procurando, se você é viciado em sexo, você fica procurando quem está fazendo sexo. Para pegar, puxar a energia do encarnado para o teu perispírito. Então a pessoa não tem paz. O problema do vício não é só quem está encarnado. Se fosse só isso, morreu, acabou, certo? Mas não é. Você desencarna e leva o problema com você. Esse problema vai te levar, inclusive, para péssimas companhias do outro lado. Porque por mais que você seja bom, tem o que não é e que é viciado também. Quando você se une pelas vibrações, pelas energias, você nunca vai se envolver com pessoas exatamente iguais a você. Você vai se envolver através dos ideais, dos desejos daquele outro. E se for promiscuidade, você vai ficar no meio da promiscuidade. Às vezes você gosta de sexo, não promíscuo, mas você gosta demais.
né? Tem pessoa que você conversa, a pessoa, eu faço de manhã, tarde, de noite, todos os dias. É um certo descontrole isso aí, porque não tem essa necessidade, nós sabemos. Não é que nem você tem o seu horário de almoço, janta e café. Não é assim, o sexo não é isso. Você gostar de uma pessoa, você querer abraçar, beijar, ter o carinho, sim. Mas o sexo em si não é necessário tudo isso. Mas tem pessoas que gostam. E às vezes gostam com uma pessoa só, porque ama aquela pessoa. Tudo bem, até aí. Só que você desencarna e como você já vem naquele ritmo de sexo de manhã, tarde, de noite, quando você chega do outro lado, você não vai encontrar uma pessoa que ame o outro e que gosta de sexo. Você vai encontrar um cara promíscuo, que gosta de sexo. E a tua vibração vai se juntar a esse cara. Então você não está livre de se juntar do outro lado, no plano espiritual, com pessoas, com seres de baixo padrão vibratório. Ainda tem isso. Você vai ser arrastado por esses espíritos, pelo seu padrão vibratório, pelo seu desejo. Então, às vezes você gosta de beber a sua cerveja dentro da sua casa, mas você bebe demais. Você desencarnou, você vai encontrar aqueles caras de boteco que bebem demais. E eles vão te arrastar. Mas eu não sou de boteco. Mas no plano espiritual você vai andar com os seus, com aqueles que são iguais a você, que pensam igual a você. Então é um risco muito grande que a gente corre, não só aqui, como do outro lado. Fora os problemas físicos que a gente adquire e que vai pro perispírito. Tem cara que se mata, dá um tiro na testa aqui e do outro lado ele tá vendo sangue jorrar no perispírito dele. O corpo dele tá aqui, mas o perispírito, que é a moldura do espírito, ainda tá naquela fase do tiro. Então, se você estava aqui numa crise de abstinência, você chega lá do outro lado com crise de abstinência. Todas as sensações, sentimentos, todos os desejos, tudo que está no nosso psicológico, no nosso sentimento, é levado para o plano espiritual através do nosso perispírito. Então, é um risco muito grande a gente se entregar a algumas coisas que a gente não sabe que grau vai ficar do outro lado. Não é só aqui o problema. Então, a Janel e o Otton pegam um ônibus, aí eles detalham aqui como que é feito o transporte. Poderia ser um teletransporte? Poderia. O espírito tem como fazer isso, pensar, né? Eu quero estar lá em Acapulco. De repente, pum, eu estou lá em Acapulco, em fração de segundos. O meu pensamento me leva até lá. O espírito consegue fazer isso. Mas como eles são recém-chegados, a Janel consegue, porque ela é um espírito mais superior. O Otton não, se ele fizer um negócio dele, ele gasta muita energia. E aí ele ficaria cansado, não ia aproveitar para fazer o trabalho que deve ser feito lá. Então eles utilizaram um transporte onde foi perguntado, né, se esse transporte é visível para nós que estamos encarnados. Aí ele cita, o motorista cita, né, fala, não, esse transporte alguns encarnados conseguem ver. E eles acham que é disco voador, né, são naves espaciais. E não está livre de ter naves espaciais também. Então ele coloca para a gente que pode existir sim. Ele não dá certeza, mas ele diz que pode existir. Então pessoas que falam, eu vi uma nave espacial, eu vi alguma coisa brilhar no céu e ninguém sabe dizer o que é. Pode ser, é uma pessoa que tem uma visão, o sexto sentido aflorado. Só que a gente nem acredita e nem desacredita, porque tem muito curioso também que gosta de falar abobrinha. Então tem que ser estudado. Aquilo que é falado tem que ser estudado. Então aqui ele coloca pra gente que eles estão indo atrás do Anthony para poder ajudar ele nessa questão do vício, né? Ver se consegue resgatar o Anthony, porque ele tem aqueles picos assim de desejo de sair daquele meio de vício. Ele não se sente confortável em utilizar humanos para poder saciar o seu desejo, né? E aí a Janel chega lá na casa onde era dela e vê tomada por alemães, né? E esses alemães, em período de guerra, esses nazistas, em período de guerra, eles eram, assim, bichos, né? Porque mesmo estando na carne, eles agiam com instinto. Era um tal de pegar mulheres à força, estuprar. Era uma prática comum para eles aquilo ali. No momento de guerra, onde é que eles iam conquistar uma mulher? Então, não justifica, claro que não. Mas eles pegavam mulheres à força, levavam para casa e estupravam, faziam barbaridade, né? Em época de guerra, tudo é bárbaro, tudo. As pessoas fogem do senso, né? Fogem da razão e praticam coisas assim que são atrozes, são desumanas, né? Isso para quem era nazista e para quem não era. Eu acredito que nem eu assisti um filme há muitos anos atrás, onde caiu um avião
e as pessoas, e caiu na neve, e as pessoas para sobreviver, teve aqueles que morreram de fome, morreram por causa do gelo, do frio, e as pessoas para sobreviver começaram a cortar o corpo daqueles que morreram e começaram a se alimentar de corpo humano. Nós, na nossa sanidade, jamais a gente vai matar, matar não, mas eu já estava morto, cortar braço, perna, dedo de alguém e vai comer. Né? Dentro do nosso senso, nós não conseguimos fazer isso. Eu mal estou conseguindo comer, olha gente, para ser mais do que sincero, eu acho que eu ia morrer, acredito que eu ia morrer de fome, ia deixar deteriorar tudo que tem dentro de mim, mas eu não passaria por uma situação dessa, eu creio que não. Porque eu passei a mão na cabeça de uma vaca uns tempos atrás, quando eu estava indo fazer minhas visitas pro meio do mato aí, e desde o dia que eu passei a mão na cabeça da vaca, eu não consigo comer mais carne. Toda a carne que eu vou comer, eu como com nojo, eu como com dó, eu fico imaginando o bicho, eu não consigo mais comer carne. Agora imagina comer um ser humano. Mas em época de guerra, eu creio que as pessoas fazem isso e muito mais. Perdem a noção do que é certo e que é errado. É um desequilíbrio tão grande. E aí é onde eles falam aqui. Quando eles chegam na atmosfera do local onde está tendo a guerra, a atmosfera era uma paisagem linda que eles estavam vendo no decorrer do caminho, mas quando chegaram na área da guerra, é uma área pesada, é uma área escura. E não é porque o céu estava escuro, porque era de noite, é o pensamento das pessoas que vão criando formas negativas, pesadas. Aquele clima pesado, para o espírito mais elevado entrar, ele sofre muito, mas muito mesmo. Eu tenho desdobramentos às vezes, e a espiritualidade mais avançada vem me buscar para que a gente possa ir em locais onde eles não conseguem entrar por conta da grandeza que eles têm. Aí eu vou para ajudar. Com a energia de encarnada que eu tenho, eu consigo entrar nesses locais. Eu sou medrosa, eu não consigo fazer o trabalho. Então eu entro, acho que tem que achar, socorrer quem tem que socorrer, e aí eles entram só para socorrer e saem. Porque eu recebo toda a proteção, eu vejo isso no desdobramento, eles estão ali perto de mim, no entanto, eles não conseguem entrar sozinhos, por conta da energia densa daquele lugar. Então é como se eu fosse um triturador de energia, né? Com a minha energia de encarnado eu vou conseguindo limpar o caminho para que eles possam entrar. Então é engraçado esse trabalho que eles fazem, porque a gente imagina assim, um espírito puro, ele vai lá, joga energia boa, limpa e entra. Seria o mais, né, viável, vamos dizer assim. É como se fosse uma torneirinha lavando a sujeira. Mas não é, eles não conseguem, eles sofrem com isso. Então eles precisam que a gente tenha essa energia de encarnado, que é mais densa, mais pesada, para a gente poder ir tirando o grosso e eles virem fazer o socorro daquele que está precisando. Então é um trabalho árduo para quem é mais elevado buscar o menos elevado, no umbral ou qualquer lugar que seja de um clima, de uma vibração inferior. Então aqui a Janel utiliza do Otton que acabou de chegar para poder estar indo lá socorrer o Anthony. E até para um encarnado visualizar um desencarnado, ele precisa de um desencarnado que seja menos elevado. Porque se for um espírito totalmente elevado, o desencarnado não enxerga de jeito nenhum. Ou, a não ser que seja um Chico Xavier. Aí nós estamos falando de Chico Xavier, né? Mas é isso. Então aqui nesse capítulo a gente vê, né, principalmente essa questão do vício, como ela mexe, seja o vício que for, de bebida, de cigarro, de sexo, qualquer coisa que desregre. Vício é qualquer coisa que desregre. Patrícia, mas eu vou ver o sexo então como uma coisa errada de se fazer? Claro que não, crescer e multiplicar. E além de tudo, nós somos seres humanos que temos nossas necessidades físicas. Mas deve ser feito com quem ama. Aonde nós estamos mais pecando é sair com qualquer um, é fazer de qualquer jeito, sem limite, sem escrúpulo, sem uma proteção, né? Tem muita gente que pergunta assim, às vezes, né? Você é a favor ou é contra motel, por exemplo? Motel é um lugar que está carregado de espírito negativo, de padrão vibratório baixo.
Mas tem uma situação que eu ouvi uma vez um palestrante falar. Se você ama uma pessoa, essa pessoa te ama, você está ligado energeticamente só com aquela pessoa. Então não importa onde você esteja. Você vai ter um momento mais íntimo com ela, mas vocês estão tão ligados que nada de fora atinge. Pode ser onde for. Agora a questão é, quem é que vai para um motel com pessoa que ama? Porque geralmente quem você ama, você tem uma intimidade de ir na casa dela, ela ir na sua casa. Então é dificilmente as pessoas que se amam, que têm um elo forte, ir para um motel. Geralmente quem vai é promiscuidade, geralmente quem vai são pessoas que acabaram de se conhecer, que quer ter uma intimidade, ou coisa desse tipo. Um ou outro vai comemorar um aniversário, vai querer fazer uma noite diferente, mas não, nada impede de fazer, desde que esse elo seja muito forte, porque existe uma proteção sim. Inclusive aqui tem uma parte que o Otto fala para a Janel, né? Você está conseguindo entrar na minha mente? Você consegue saber o que eu penso? Ela fala, nem tudo eu posso saber, é superficial. Então a espiritualidade, nem tudo eles sabem de você. Se você tem uma proteção, eles não conseguem. Né? Não precisa ficar preocupado. Eu vou no banheiro, tem algum espírito me vendo? Eu vou namorar com meu marido, com a minha esposa, tem um espírito me vendo? Não, se você tem uma consciência em paz, se a tua energia em volta é uma energia positiva, se você cultua amor, cultua oração na sua casa, na sua vida, no dia a dia, você está protegido. Então o espírito não vai invadir a sua vida privada. Ele está invadindo porque você está dando brecha. Porque o seu pensamento, você está lá casado, bonitinho com a sua esposa, você sai para trabalhar, você começa a paquerar a mulher na rua, você começa a olhar a mulher e desejar a mulher na rua. Você está dando brecha. Aí eles entram. Mas você saiu da sua casa pensando na sua mulher, olha, à noite eu tô aí, a gente vai comer uma pizza junto, eu vou sentir saudade de você. Durante o dia você liga para sua mulher, opa, tá tudo bem? Tô aqui trabalhando, mas tô pensando em você. Então, quer dizer, você tá firme e forte ali. Não tem como um espírito te atacar. Não tem como ele ficar sabendo o que passa na sua cabeça, porque você tá protegido. Agora, a nossa falta de vigilância, a nossa entrega às coisas erradas, é que faz com que ele se aproxime e tome conta. Alguns, inclusive, vão te subjugar. Vai ter momentos que você vai transar, ou que você vai beber, ou que você vai fumar, e que você mesmo já não sente mais nada. Aquelas pessoas que transam, vira pro lado, dorme, e foi bom pra você? Ah, foi. Mas lá no fundo não foi. Não teve prazer. Por quê? Porque alguém pegou o seu prazer. Alguém tomou de você aquele prazer. O ato sexual chegou até o final. Você fumou até a última tragada. Você bebeu até o último gole. E não sentiu prazer? Tem alguma coisa de errado aí. Alguém está assumindo o seu lugar, que é a parte de subjugação, onde o espírito utiliza o seu corpo para ele satisfazer. É o momento que você já não responde mais por si. Esse momento é um momento terrível, que é onde você pode desencarnar e voltar, inclusive, a ser ovoide. Ficar na mão daquele espírito como escravo. E a espiritualidade superior tem um trabalho danado para resgatar. Porque aí você, como um ovoide, você não tem consciência. É difícil um ovoide falar, Senhor, me perdoa, me ajuda. Porque a gente só é ajudado quando a gente pede socorro. E de verdade, não é aquele socorro da boca para fora. Aquele socorro consciente. Olha, eu errei, eu peço perdão. Então, pensa o trabalho que é para você tirar um cara dessa situação. Então, vamos lá. Esse capítulo aqui, eu acho que ele vai fazer a gente refletir bastante. Geralmente, quem assiste o vídeo aqui, quem está fazendo o vídeo ou quem está assistindo, não tem esses vícios. Porque nós estamos estudando e nós já passamos um pouquinho dessa fase. Né? Não que a gente seja santo. Mas aí é que está o grande barato, eu acho. Né? Eu não estou fazendo isso aqui para uma ou duas pessoas. Vocês podem muito bem pegar esse ensinamento e repassar, sem vergonha de ser feliz, sabe, gente? Nós, às vezes, pegamos o aprendizado para nós, mas a gente tem vergonha de compartilhar. Então, são ideias, são palavras, são ensinamentos que a gente deve passar adiante. Eu não estou aqui para ficar falando, compartilha o vídeo, dá curtida, se inscreve. Não, não é isso. Mas tem coisas que estão aqui que são necessárias.
ser compartilhado. Então converse com as pessoas sobre aquilo que vocês assistem. Não guarda só para vocês. São informações preciosas que podem inclusive salvar vidas no campo espiritual. Aqui na matéria e principalmente no campo espiritual, para que essas pessoas não sofram aquilo que a gente vê os personagens da história sofrendo. Eu não sei até onde essas histórias que estão aqui o autor fez baseado em fato real, ou algo que ele tem conhecimento e criou personagens, realmente eu não sei. Eu não entendi essa parte, né? Talvez eu tenha pulado aí alguma coisa e eu não internalizei essa informação. Mas sendo fictício ou sendo real, fato é que as obras espíritas estão carregadas de informações desse nível aqui. Que se a gente não tomar cuidado com os vícios que a gente acaba se colocando no dia a dia, sem perceber que são vícios, eles se tornam o terror pra gente no campo espiritual. E dão trabalho demais para a espiritualidade superior, para nos ajudar. Porque se a gente não se ajuda, como que eles podem nos ajudar? Entenderam? Então vamos lá. Vamos trabalhar essas informações com a nossa família, vamos trabalhar essa informação com as pessoas com quem a gente lida no dia a dia, independente de religião. Eu tenho amigas que são católicas, outras que são evangélicas, e a gente fala um pouco de tudo. E dentro de um respeito, cada um absorve da outra a informação que acha melhor. São sementinhas que a gente vai jogando para germinar, porque são sementinhas que podem salvar vidas, seja de um encarnado ou de desencarnado, para que essas pessoas sejam mais felizes, menos dependentes e que dê menos trabalho à espiritualidade. A espiritualidade, conforme a gente viu aqui, conforme vai se desenvolvendo, conforme vai ficando mais pura, o trabalho delas aumenta. E é um trabalho desnecessário, porque a gente podia caminhar também e a gente fica empacando a vida dos outros quando a gente empaca a nossa. Então vamos lá. Vamos aprender, mas vamos repassar também. É importante. Bom final de semana, que todos tenham um sábado, um domingo abençoado, uma sexta-feira de muita luz e paz aí.